A chuva começou a cair forte na Avenida Paulista quando Joaquim viu o menino de 10 anos parado na porta do banco, tremendo de frio e olhando desesperadamente para todos os lados. O uniforme escolar encharcado grudava no corpo magro e as lágrimas se misturavam com as gotas que escorriam pelo rosto. Mas não foram as lágrimas que fizeram Joaquim parar sua bicicleta. Foi o que ele viu nos olhos da criança, o mesmo vazio que via no espelho todas as manhãs há 15 anos. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Joaquim pedalava pela cidade desde as 5 da manhã, recolhendo materiais recicláveis em sua bicicleta adaptada. Era uma terça-feira de julho, fria e cinzenta, como a maioria dos seus dias desde que perdeu tudo. A rotina era sempre a mesma. Acordar embaixo do viaduto, tomar um café ralo no boteco do seu Mário e sair catando lixo até o anoitecer. 15 anos fazendo a mesma coisa. 15 anos invisível para o mundo. Mas algo naquele menino o fez quebrar a rotina. Ei, garoto, está tudo bem? O menino levantou a cabeça e Joaquim viu que seus olhos estavam vermelhos, não apenas de choro, mas de uma tristeza profunda que não combinava com sua idade. O uniforme era de um colégio particular caríssimo, os tênis eram importados, mas a expressão era de quem conhecia a solidão de verdade. Estou perdido. Meu motorista não veio me buscar e eu não sei como voltar para casa. Joaquim olhou ao redor. Estava começando a anoitecer, e um menino sozinho na rua não era seguro, não importa de qual classe social fosse. Como você se chama? Gabriel. Gabriel Santos Oliveira. Joaquim quase engasgou. Oliveira era um dos sobrenomes mais conhecidos do Brasil. A família controlava um império de comunicação que incluía jornais, revistas e canais de televisão. Mas o que um herdeiro dos Oliveira estava fazendo perdido na rua, sozinho e desesperado? Onde você mora, Gabriel? No Jardim Europa. Mas é muito longe daqui. A chuva estava ficando mais forte. Gabriel começou a tiritar de frio, e Joaquim tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Sobe aqui na garupa. Vou te levar em casa. Gabriel hesitou por um momento, olhando para a bicicleta velha e enferrujada, para as roupas sujas de Joaquim, para o cesto cheio de latinhas e papelões. Depois, olhou para a chuva e para a rua vazia. Subiu na garupa sem dizer nada. Enquanto pedalava em direção ao bairro Nobre, Joaquim sentia as mãozinhas de Gabriel agarradas em sua camisa molhada. O menino chorava baixinho, tentando disfarçar os soluços. Algo naquele choro tocou uma parte do coração de Joaquim que estava adormecida há muito tempo. Por que você está chorando, Gabriel? A resposta veio quase em um sussurro. Porque ninguém lembra que eu existo. Joaquim reduziu a velocidade da pedalada. Conhecia bem aquela sensação de invisibilidade, mas nunca esperava ouvir isso de uma criança rica. Como assim? Meus pais viajam o tempo todo, ficam meses fora. Minha avó, que cuidava de mim, morreu ano passado. Agora eu fico só com a empregada e o motorista. Mas hoje o motorista esqueceu de me buscar e a empregada nem percebeu que eu não cheguei em casa. Gabriel contou entre soluços que seus pais eram executivos importantes da empresa da família e passavam mais tempo em aviões do que em casa. Quando estavam no Brasil, ficavam trancados em reuniões ou comprometimentos sociais. Ele conhecia mais os funcionários da empresa do que os próprios pais. Há quanto tempo eles não passam um dia inteiro com você? Gabriel pensou por um longo tempo antes de responder. Acho que desde o meu aniversário de 8 anos. Faz 2 anos. Joaquim sentiu um aperto no peito. Ele tinha perdido sua família de uma forma diferente, mas entendia a dor da solidão. Continuaram pedalando em silêncio até chegarem ao portão da mansão no Jardim Europa. A propriedade era imponente. Muros altos, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no centro da entrada.
Através dos vidros das janelas, Joaquim viu lustres caros e móveis que custavam mais do que ele ganhava em vários anos. Gabriel desceu da bicicleta e ficou parado na frente do portão, sem se mover. Não quero entrar. Não quero ficar sozinho de novo. A chuva havia parado, mas Gabriel continuava tremendo. Joaquim olhou para aquela criança rica e viu a si mesmo aos 10 anos, quando ficava horas esperando seu pai voltar da fábrica para ter alguém com quem conversar. Quer saber uma coisa, Gabriel? Você não está sozinho, como você sabe, porque eu também me sinto sozinho às vezes. E quando duas pessoas sozinhas se encontram, elas param de ser sozinhas. Gabriel olhou para Joaquim com curiosidade pela primeira vez. Como você se chama? Joaquim. Joaquim Silva. Você tem família, Joaquim? Joaquim respirou fundo antes de responder. Tive. Perdi minha esposa e minha filha há 15 anos, num acidente de carro. Depois disso, perdi o emprego, perdi a casa, perdi tudo. Você tem saudade delas, todos os dias. Minha filha teria a sua idade hoje. Gabriel se aproximou de Joaquim e, sem avisar, o abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de quem precisava muito de carinho. Joaquim ficou surpreso no início, mas depois retribuiu o abraço. Fazia 15 anos que não abraçava uma criança. Joaquim, você pode ser meu amigo. Claro que posso. E você pode me visitar. Gabriel pegou um papel da mochila e anotou o número do telefone da casa. Depois olhou para Joaquim com os olhos brilhando. Amanhã é sábado. Você quer almoçar comigo? A empregada faz uma lasanha muito boa. Joaquim hesitou. Um catador de lixo almoçando na mansão de uma das famílias mais ricas do país. Parecia surreal. Não sei se é uma boa ideia, Gabriel. Por favor, faz tanto tempo que não tenho alguém para conversar. A súplica no olhar de Gabriel derreteu qualquer resistência que Joaquim pudesse ter. Anotou o endereço e prometeu aparecer no dia seguinte. Quando chegou em casa no sábado, Gabriel estava ansioso há horas. Havia pedido para a empregada, Dona Rosa, preparar o melhor almoço possível. Limpou o quarto, organizou os brinquedos e ficou na janela esperando Joaquim chegar. Às meio-dia, Joaquim apareceu no portão. Havia tomado banho no banheiro público da praça, vestido sua roupa menos estragada e cortado o cabelo no barbeiro do seu Mário, que fez o serviço de graça quando soube da história. Gabriel correu para receber Joaquim e, pela primeira vez em meses, Dona Rosa viu o menino realmente feliz. Durante o almoço, Gabriel falou sem parar, contando sobre a escola, sobre os colegas, sobre os livros que gostava de ler. Joaquim ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas e se interessando genuinamente pela vida do menino. Depois do almoço, Gabriel mostrou seu quarto para Joaquim. Era cheio de brinquedos caros, mas Joaquim percebeu que muitos ainda estavam nas caixas, sem uso. Você não brinca com essas coisas. Não é divertido brincar sozinho. Joaquim pegou um jogo de tabuleiro e sentou no chão. Então vamos brincar juntos. Passaram a tarde inteira jogando, rindo, conversando. Gabriel descobriu que Joaquim sabia histórias incríveis, conhecia cada canto de São Paulo e tinha uma forma única de ver o mundo. Joaquim descobriu que Gabriel era inteligente, sensível e carregava uma sabedoria que não combinava com sua idade. Quando chegou a hora de Joaquim ir embora, Gabriel ficou triste. Você volta semana que vem, se você quiser. Eu quero. Muito. A partir daquele dia, Joaquim começou a visitar Gabriel todos os sábados. Viraram uma rotina que ambos esperavam ansiosamente durante a semana. Gabriel contava os dias no calendário e Joaquim trabalhava com mais disposição, sabendo que teria aquelas horas especiais. Com o tempo, Gabriel começou a contar para Joaquim sobre sua solidão, sobre como se sentia invisível, mesmo estando cercado de luxo. Joaquim, por sua vez, falou sobre sua filha, sobre os sonhos que havia perdido, sobre como se sentia útil novamente tendo Gabriel na sua vida. Num sábado de agosto, Gabriel estava mais quieto que o normal. Brincaram como sempre, almoçaram juntos, mas Joaquim percebeu que algo estava errado.
O que está acontecendo, Gabriel? Meus pais vão voltar na semana que vem. Vão ficar um mês em casa. E isso não é bom. Gabriel balançou a cabeça. Quando eles estão aqui, eu não posso ter amigos. Eles dizem que tenho que me concentrar nos estudos e nas aulas extras. Piano, inglês, tênis, natação. Não sobra tempo para mais nada. Joaquim entendeu a preocupação de Gabriel. Os pais provavelmente não aprovariam a amizade do filho com um catador de lixo. Gabriel, você tem vergonha de mim. Nunca. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então não se preocupe. Verdadeiras amizades sempre encontram um jeito. Na semana seguinte, os pais de Gabriel chegaram de uma longa viagem de negócios pela Europa. Carlos Oliveira, o pai, era um homem sério e distante, sempre ocupado com o celular. Marina Oliveira, a mãe, era elegante e educada, mas parecia mais interessada em eventos sociais do que no próprio filho. Gabriel tentou contar sobre Joaquim, sobre como havia feito um amigo especial, mas os pais estavam ocupados demais para prestar atenção. Que bom, filho, depois você me conta melhor. Mas o depois nunca chegava. Carlos passava o dia em reuniões e Marina saía para almoços beneficentes e encontros com amigas. Gabriel voltou a ficar sozinho, mesmo com os pais em casa. Joaquim notou a tristeza de Gabriel quando eles se encontraram escondido no playground da escola numa quinta-feira à tarde. O menino havia mentido para a babá, dizendo que ficaria mais tempo no colégio para atividades extras. Eles nem perceberam que você saiu. Não perceberam, nem vão perceber quando eu voltar. Gabriel contou que os pais estavam planejando mandá-lo para um colégio interno na Suíça no ano seguinte. Diziam que seria bom para sua formação, que ele conheceria pessoas importantes, que aprenderia a ser um verdadeiro Oliveira. Mas eu não quero ir. Quero ficar aqui. Quero ficar perto de você. Joaquim abraçou Gabriel, sentindo a dor do menino como se fosse sua. Sabia que não podia competir com o poder e o dinheiro da família Oliveira. Sabia que sua amizade com Gabriel tinha data para acabar. Foi então que Gabriel teve uma ideia. Joaquim, e se meus pais te conhecessem? De verdade. Se eles vissem como você é especial. Gabriel, eles nunca vão aceitar nossa amizade. E se eles soubessem que você me salvou, que me tirou da rua no dia da chuva, que você cuidou de mim quando eles não estavam aqui. Gabriel contou que havia escutado os pais conversando sobre contratar um tutor pessoal para ele, alguém que fosse mais do que um professor, alguém que fosse uma companhia constante. E se esse alguém fosse você? Joaquim balançou a cabeça. Gabriel, eu não tenho estudos. Não sei ensinar as coisas que uma criança rica precisa aprender. Mas você sabe ensinar as coisas que eu mais preciso aprender. Como ser feliz. Como ter um amigo de verdade. Como não se sentir sozinho. Gabriel havia pensado em tudo. Disse que contaria aos pais sobre o dia da chuva. Sobre como Joaquim o havia ajudado e se tornado seu melhor amigo. Pediria para que Joaquim fosse contratado como seu tutor pessoal. Seu mentor. Alguém que cuidasse dele quando os pais estivessem viajando. No sábado seguinte, Gabriel colocou o plano em ação. Durante o jantar, quando a família estava reunida pela primeira vez em semanas, ele contou sobre o dia da chuva. Contou sobre Joaquim, sobre como se tornaram amigos, sobre como ele havia encontrado felicidade pela primeira vez em anos. Carlos e Marina ficaram chocados ao saber que o filho havia ficado perdido na rua e que um estranho o havia ajudado. Gabriel, por que você nunca nos contou isso? Vocês nunca têm tempo para me ouvir. A resposta de Gabriel foi como um tapa na cara dos pais. Marina olhou para Carlos com culpa nos olhos. Queremos conhecer esse homem. Gabriel sorriu pela primeira vez em semanas. Ele vai estar aqui amanhã às 14h. No domingo, Joaquim chegou na mansão mais nervoso do que nunca. Havia comprado uma roupa nova com o dinheiro que juntou vendendo materiais recicláveis. Cortou o cabelo, fez a barba e tentou se preparar mentalmente para conhecer duas das pessoas mais poderosas do país.
Gabriel o recebeu na porta, radiante de felicidade. Eles querem te conhecer. De verdade. Carlos e Marina estavam na sala de estar, elegantes como sempre, mas Gabriel percebeu algo diferente no olhar deles. Havia curiosidade, mas também uma certa humildade. Senhor Joaquim, nosso filho nos contou sobre o dia que vocês se conheceram. Queremos agradecer por ter cuidado dele. Joaquim ficou surpreso com a cordialidade do tratamento. Foi um prazer ajudar Gabriel. Ele é uma criança especial. Marina se aproximou. Gabriel nos disse que vocês se tornaram amigos. Nos disse também que tem sido mais feliz desde que vocês se conheceram. Joaquim olhou para Gabriel, que sorriu encorajadoramente. Gabriel também tem me feito muito feliz. Fazia muito tempo que eu não tinha um amigo de verdade. Carlos, que até então permanecia calado, se pronunciou. Gabriel nos contou que você perdeu sua família. Sentimos muito. Obrigado. E nos contou também que você tem cuidado dele como se fosse seu próprio filho. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Gabriel preencheu um vazio na minha vida que eu achava que nunca mais seria preenchido. Foi então que Marina fez a pergunta que mudaria tudo. Senhor Joaquim, o que o senhor fazia antes da sua situação atual? Joaquim respirou fundo. Eu era professor de história. Lecionei durante 20 anos antes de perder tudo. Carlos e Marina se entreolharam. Gabriel não havia contado esse detalhe. E o senhor gostaria de voltar a ensinar. Joaquim olhou para Gabriel, que estava com os olhos brilhando de expectativa. Eu adoraria, mas há muito tempo que não ensino. Carlos se levantou e caminhou até a janela. Senhor Joaquim, precisamos viajar muito por causa dos nossos negócios. Gabriel ficará sozinho novamente, e isso nos preocupa muito, especialmente depois de saber do que aconteceu. Marina continuou. Gostaríamos de fazer uma proposta. Que tal se o senhor viesse morar aqui conosco? Seria o tutor pessoal do Gabriel, mas também seria sua companhia constante. Teria seu próprio quarto, salário digno e total liberdade para cuidar do nosso filho da forma que achar melhor. Joaquim ficou sem palavras. Olhou para Gabriel, que estava quase saltando de alegria. Vocês estão falando sério, muito sério. Gabriel nunca foi tão feliz quanto tem sido desde que o conheceu. E nós nunca fomos tão ausentes. Talvez seja a hora de admitirmos que precisamos de ajuda para cuidar do nosso bem mais precioso. Gabriel correu para Joaquim e o abraçou forte. Você vai aceitar, não vai? Joaquim olhou ao redor da sala luxuosa, depois olhou para Gabriel, depois para os pais do menino. Viu sinceridade nos olhos de todos eles. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero continuar visitando a comunidade onde eu morava. Quero que Gabriel conheça outras realidades, que aprenda a ajudar pessoas que precisam, que ele não esqueça que existem diferentes formas de riqueza no mundo. Carlos sorriu pela primeira vez desde que Joaquim havia chegado. Achamos uma excelente ideia. No mês seguinte, Joaquim se mudou para a mansão dos Oliveira. Tinha seu próprio quarto, maior que muitas casas que já havia morado. Mas o que mais o impressionava era ver Gabriel feliz todos os dias. Joaquim criou uma rotina educativa especial para Gabriel. Pela manhã, estudavam as matérias tradicionais da escola. À tarde, saíam para conhecer São Paulo. Visitavam museus, parques, bibliotecas. Joaquim ensinava história, contando sobre os lugares que visitavam, tornando cada lição uma aventura. Mas o mais especial eram as tardes de quinta-feira, quando iam juntos visitar a comunidade onde Joaquim havia morado. Gabriel levava brinquedos, livros e lanches para dividir com as outras crianças. Aprendeu a valorizar as coisas simples da vida e a entender que felicidade não tem preço. Carlos e Marina, inspirados pela transformação do filho, começaram a diminuir as viagens. Passaram a jantar em família pelo menos 3 vezes por semana e nos finais de semana faziam atividades juntos. Numa tarde de dezembro, 6 meses depois que se conheceram,
Gabriel e Joaquim estavam no jardim da mansão. Gabriel lia um livro de história que Joaquim havia indicado, e Joaquim observava orgulhoso o quanto o menino havia crescido e amadurecido. Joaquim, posso te contar uma coisa? Sempre. Você salvou minha vida naquele dia da chuva, mas não do jeito que você pensa. Como assim? Você me salvou da tristeza. Me ensinou que eu não preciso de coisas caras para ser feliz. Só preciso de pessoas que se importam comigo de verdade. Joaquim sorriu, sentindo os olhos marejarem. Você também salvou a minha vida, Gabriel. Me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que a família não é só quem nasce com a gente, é também quem escolhemos para ficar perto. Gabriel fechou o livro e olhou sério para Joaquim. Joaquim, você quer ser meu pai, de coração. Joaquim não conseguiu segurar as lágrimas. Eu já sou seu pai de coração, Gabriel, e você já é meu filho. Gabriel correu para abraçar Joaquim, e os dois ficaram ali, abraçados no jardim, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O menino rico havia encontrado uma família de verdade, e o homem que havia perdido tudo havia encontrado um novo propósito de vida. 2 anos depois, Carlos e Marina fizeram questão de adotar Joaquim legalmente como irmão mais velho da família, garantindo que Gabriel teria sempre ao seu lado o homem que o havia ensinado os verdadeiros valores da vida. Joaquim voltou a lecionar, agora em uma escola particular, onde aplicava os métodos que havia desenvolvido com Gabriel. E Gabriel cresceu sabendo que as melhores surpresas da vida não vêm embrulhadas em papel dourado, mas sim pedalando numa bicicleta velha, embaixo de uma chuva fria, quando menos esperamos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.